Pessoal, hoje a história é inacreditável, mas já avisa pessoas mais sensíveis que este vídeo contará com relatos de temas que eu não posso falar o nome explicitamente, porque senão eu perco a futura monetização deste vídeo. Mas deixarei em tela quais são esses temas, usando asterísticos, mas dá para vocês entenderem quais são os temas. E caso queira evitar este vídeo, no canal temos vários outros vídeos mais leves. E após dar esse aviso, vamos ao caso. Em 18 de dezembro de 1994, na África do Sul, uma mulher de 27 anos, chamada Alison Botha, estava apreciando o fim da tarde na praia com amigos. E para encerrar o dia, todos vão para o apartamento da Alison. Naquela noite, ela prometeu deixar sua amiga em casa, pois não queria que a amiga fosse sozinha à noite. Alison voltou para casa na faixa de 1h da madrugada de domingo. Quando ela chegou, notou que alguém havia estacionado na sua vaga do estacionamento do prédio. Então ela precisou descer a rua um pouco para achar uma vaga que fosse viável a pé. A única vaga que ela encontrou foi uma abaixo de uma grande árvore, que cobria as luzes da rua. Alison saiu e começou a remover as roupas do seu banco de trás do carro. Mas ela não sabia que alguém estava a observando nas sombras. Do nada, a porta do seu carro abriu. Alison tinha um mau hábito de esquecer de trancar as coisas, e não era diferente com seu carro. Um homem entrou no carro com calma e disse para ela não se mover, porque senão ele a mataria. Ela reparou que ele estava com uma faca, então concordou com calma e trocou de lugar na cadeira de motorista com ele. Então ele começou a dirigir. Enquanto ele dirigia, Alison olhou para a janela para sua casa, no meio da noite, sem saber o que viria a acontecer. Após alguns momentos dirigindo, este homem começou a conversar com a Alison tranquilamente e até se apresentou para ela. Disse que seu nome era Clinton e afirmou para ela que ela poderia ficar calma, que ele não tinha nenhuma intenção de fazer mal a ela, que apenas precisava do carro. Eles foram conversando e ele explicou que precisaria do carro para encontrar alguém e que se Alison se comportasse, ele sairia do veículo e ela nunca mais o viria. Então a Alison concordou e disse que tudo bem. Durante vários momentos da viagem, ela pensou em pular do carro em movimento, mas estava meio paralisada de medo. Alison então disse ao homem: "Olha, vamos facilitar, você pode ficar com o carro, eu desço aqui mesmo, eu te entrego os documentos." Contudo, o homem se recusou. Ele disse que alguém havia roubado sua TV e que te devia dinheiro, mas precisava de um carro de um desconhecido e uma desconhecida para ir cobrar de forma mais discreta. Poucos minutos depois, ele parou o carro e disse para um homem que estava esperando na rua entrar no carro. Então ele apresentou a Alison como se fosse sua amiga. Clinton, que era o nome que ele se apresentou a Alison, disse que o nome do homem que entrou no carro era Thanos. Alison viu o homem e disse que foi a primeira vez na vida que ela viu alguém e sentiu uma energia e face de pura maldade. Os três seguiram viagem e Alison disse que sentiu um grande aperto no coração, porque olhou ao redor e percebeu que estava num lugar completamente deserto. Mas ainda tinha um pouco de esperança e calma pela sua conversa interior com Clinton, dizendo que ele realmente precisava daquele carro para buscar a TV que tinha sido roubada, que ele não faria nenhum mal para ela, que só precisava dela como uma desconhecida para ir lá cobrar da pessoa. E ela realmente assim meio que acreditou nessa história e estava acalmando um pouco ela, por mais que ela estava nervosa de perceber que ela estava ficando a cada vez mais distante em um local totalmente deserto. Eles pararam o carro na área rural e disseram a Alison que iam ter relações com ela, gostando ou não. Então perguntaram se ela pretendia reagir, e ela disse que não sabia lutar, e que ok. Após terminarem o abuso, um dos homens começou a enforcá-la numa chave de braço. Alison implorou que eles não a matassem. O homem então aumentou a pressão do golpe, o que fez ela desmaiar. Enquanto ela estava desmaiada, eles pegaram uma faca e Alison foi esfaqueada 35 vezes no abdômen. No meio das facadas, ela retomou a consciência. Após as inacreditáveis 35 facadas, eles pensaram que ela estava morta. Mas por um reflexo involuntário do seu joelho, ela meio que repuxou a perna. E eles perceberam que ela estava viva. E então pegaram a faca e começaram a rasgar sua garganta. Thanos fez 17 rasgos no seu pescoço e foi cortando, ligando pontos a pontos para arrancar sua cabeça.
Então sua cabeça foi quase totalmente separada do corpo. E de alguma forma, Alison ainda estava viva. O bastante para ver que os dois estavam se afastando. Nisso, ela ficou com medo que eles ouvissem sua respiração, porque estava forte e fazendo um barulho. Neste momento, ela tentou tampar sua garganta. E foi quando, colocando a mão dela no seu pescoço, ela afundou. E ao tentar segurar, ela sentiu a parte da sua nuca. Foi quando ela percebeu que os cortes eram muito graves em seu pescoço. Mas Alison queria muito sobreviver. Então ela começou a andar até a estrada principal. Mas ela começou a sentir algo mole próximo à sua cintura e pernas. Quando ela olhou, ela percebeu que ela tinha sido estripada. Seus órgãos estavam para fora. E para segurar os órgãos próximo ao abdômen, ela usou uma camisa que se encontrava no carro dela como uma sacola para segurar os órgãos, mantê-los conectados ao corpo. Durante esse percurso, ela caiu algumas vezes e teve que segurar sua cabeça que estava tombando para trás, já que ela estava praticamente degolada. Vocês conseguem imaginar a cena? Em uma mão, ela estava segurando suas vísceras, que estavam para fora, e na outra mão, ela estava segurando sua cabeça quase degolada. E vocês estão se perguntando como isso foi possível, né? Mas todas as 35 facadas erraram pontos vitais. E o estado de frenesi, mas o nível das feridas causou dormência total no seu corpo, o que impediu que a Alison sentisse qualquer parte do seu corpo do quadril para cima. O seu canal de respiração tinha sido dilacerado, mas um dos buracos do pescoço permitiu a circulação de ar. E é por isso que anteriormente eu contei que ela estava com medo que eles ouvissem a respiração dela, porque por causa desse buraco ela estava fazendo um barulho de respiração esquisita, né, juntamente com o sangue, mas foi o que permitiu que ela sobrevivesse. Mas ela conseguiu chegar finalmente na estrada, e um carro passou, mas ao ver a mulher naquele estado, o carro acelerou. Agora pense o desespero dela. Quando ela pensou que ia ser socorrida, a pessoa se assustou de ver aquela cena e acelerou. Mas pouco tempo depois, outro carro passou e finalmente parou para Alison. A pessoa saiu do carro, pois não estava conseguindo ver claramente a mulher dentro do carro. E ao vê-la de perto, ela disse o seguinte: sua cabeça estava caída para o lado esquerdo e se podia ver dentro do pescoço. Seus órgãos estavam fazendo barulho e seus olhos estavam quase cinzas. Isso foi o relato da mulher que a encontrou. Essa pessoa chamou a ambulância, pois era da região e sabia que tinha um hospital a 25 minutos de lá. Mas depois de tudo isso que aconteceu, vocês ainda acreditam que a ambulância levou 1 hora e 8 minutos para chegar? Quando Alison entrou no hospital, 2 enfermeiras desmaiaram ao ver a mulher. O médico de plantão recrutou praticamente toda a equipe do hospital para trabalhar nela. A primeira coisa que fizeram foi instalar um tubo na garganta de Alison e limpar seus órgãos, que, de acordo com o médico, estavam em contato com fezes de fazenda, sujeira e muita poeira. Após isso, seu pescoço foi reconectado. A mulher que a socorreu questionou ao médico como ela ainda estava viva, e ele simplesmente não tinha uma resposta. Nenhum médico acreditava e sabia explicar aquilo. O hospital, que estava chocado com o milagre, foi rapidamente trazido à realidade pela polícia, que chegou no hospital dizendo que provavelmente a mulher iria morrer a qualquer momento e eles precisavam tirar a informação dela o mais rápido possível para prender os criminosos. Um livro de ex-criminosos foi mostrado a ela, ainda na maca, e ela identificou 2 homens, que eram Tenos e Franz, 2 abusadores e satanistas ritualísticos. Infelizmente, mesmo com isso, a polícia não podia prendê-los, pois uma acusação depende da declaração em voz alta da vítima, e o tubo respiratório a impedia de falar. E o médico disse que se removesse, ela morreria instantaneamente. Enquanto o médico e o detetive discutiam, Alison puxou o médico e sinalizou para remover o tubo. O médico explicou novamente o que aconteceria se removesse, mas Alison manteve o pedido. O tubo foi removido e Alison rapidamente falou em voz alta a acusação para a polícia, que finalmente podia ir atrás dos criminosos. De alguma forma, Alison sobreviveu novamente e a equipe conseguiu inserir o tubo novamente. Com o tempo, Alison recebeu alta, sua costura do pescoço sarou e de alguma maneira seu corpo estava funcionando perfeitamente. Contudo, não se sabia se seu útero poderia gerar filhos, porque um dos criminosos, enquanto a esfaqueava, diz em voz alta que queria destruir seus órgãos reprodutores. Tenos e Franz foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional. E atualmente, Alison venceu mais uma vez o que ocorreu com ela, e tem 2 filhos.
recebeu inúmeros prêmios e é a porta-voz, escritora e discursista sobre força e sobrevivência. 21 anos após o caso, o anestesista Dr. Devin Clown, que presidiu as operações de emergência para suturar a garganta e o abdômen de Allison, enxugou as lágrimas enquanto descrevia os ferimentos. O doutor não foi o único a ter sua vida alterada por Allison. O mesmo aconteceu com o promotor, o detetive e a doutora Tina Angel, que foi a pessoa que a socorreu a Allison na estrada e segurou a sua mão até a chegada da ambulância. Na época, ela era estudante de veterinária e ela decidiu, após daquela noite, largar o curso e tornar-se médica e ter outro filho que chamou de Allison. Vivendo agora em Georgia, Allison disse que precisou se preparar para contar aos filhos o que aconteceu com ela. Ela disse o seguinte: "Eu nunca menti para os meus filhos. Eu não queria que eles descobrissem o que aconteceu pegando meu livro ou vendo o filme. Mas eu nunca disse a eles mais do que estavam pedindo. Meu filho mais velho tinha cerca de 5 anos quando perguntou por que eu tinha aquela cicatriz ao redor do meu pescoço. E eu apenas disse: mamãe se machucou, e às vezes, quando você se machuca, fica uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. À medida que envelhecem e podem compreender mais, eu irei contar pouco a pouco", disse Allison. No início, Allison não queria que o filme do seu caso fosse um documentário de drama, meio que policial horrível. Embora não se intimidasse com os acontecimentos horríveis em 1994, ela disse: "Estou feliz por não ter que estar lá quando eles filmaram a reconstituição." O filme inclui uma entrevista com o juiz Chris Jensen, que condenou Franz e Tenos à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional. O juiz disse: "Eu precisava deixar claro que eles eram uma ameaça à sociedade e que nunca deveriam ser soltos." Entretanto, isso mudou. Logo depois que começaram a trabalhar no filme, Allison e Carnine, que era o diretor, souberam que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004 haviam se tornado elegíveis para a liberdade condicional. E durante as filmagens, Franz, que era um dos criminosos, teve a audácia de contactar Kaline, que era o diretor do filme. Ele ligou da prisão usando o celular de um carcereiro. Ele ofereceu uma entrevista diante das câmeras em troca de uma carta de perdão assinada por Allison e lucros retroativos de seu livro e de suas palestras motivacionais. É óbvio que a oferta foi recusada, né? O filme foi lançado em 2016 e contém 1 hora e 20 minutos e foi aclamado pela crítica, recebendo 7,6 de 10 no IMDb e 4,8 de 5 da crítica especializada. E é um dos poucos documentários com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. E aí, pessoal, o que acharam da história? É inacreditável, né? Mas por hoje é só, e nos vemos no próximo vídeo.